Estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, de modo especial quero também saudar os sacerdotes que concelebram esta Eucaristia, também os diáconos, mais uma vez também o Bispo de Quixadá. Hoje, domingo da Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa. Quanta coisa bonita a liturgia de hoje nos traz, ainda vivendo o clima pascal, com o Evangelho de duas aparições de Jesus aos apóstolos, uma sem Tomé e uma segunda com Tomé. Mas também a segunda leitura da primeira carta de São Pedro, muito bonita, e que justamente nos ajuda a entender o porquê deste domingo da misericórdia. De fato, São Pedro, na sua carta, se dirige aos neobatizados, aos neófitos. A igreja primitiva batizava-se na noite da Páscoa, sábado santo, durante a noite, a vigília pascal, e aí então também os batizados. E por isso, depois, ao longo da semana da Páscoa, mas também, continuando ainda, faziam-se as catequeses pós-batismais. Então, lemos a primeira carta de São Pedro como uma grande homilia, uma grande catequese pós-batismal, que fala da vida cristã, da alegria da vida cristã, do grande bem, da grande bênção, que é a vida cristã recebida pelo batismo, e do incentivo à perseverança, para que os que foram batizados perseverem, fiquem firmes na fé, apesar do que possa pela frente acontecer, as tribulações, as perseguições e até o martírio. Pois bem, vale isso tudo também para nós. Primeiramente, a passagem do Evangelho de São João com as duas aparições de Jesus aos apóstolos. Primeiramente, sem Tomé, Jesus deseja paz. Jesus ressuscitado dá aos apóstolos o dom da paz. Não da cobrança, da vingança, porque vocês me abandonaram, porque vocês me traíram, porque vocês não me defenderam. Não. É a paz, a reconciliação e o perdão. E o dom do Espírito Santo para que também possam perdoar mediante o dom, a força do Espírito Santo. Jesus confere aos apóstolos, portanto, também o dom de perdoar para que todos possam alcançar a paz. Vemos aqui então dons do ressuscitado e os frutos da paixão de Jesus. Quais são? O perdão, a misericórdia, a paz. São os frutos da paixão, morte e ressurreição de Jesus que o ressuscitado confere. E o grande dom
do Espírito Santo para continuar a atuar na igreja, nos apóstolos e depois deles na igreja, e mediante a força do Espírito Santo, Jesus continua a agir na igreja ao longo da história. Segunda aparição, Tomé está junto. Primeira aparição ele não estava, os outros contam a ele, vimos o Senhor, e ele disse, não creio, não acredito. Quem duvida? Por que duvida? Segunda aparição de Jesus, Tomé está com eles. E também ele encontra Jesus. E Jesus se dirige diretamente a ele. E Tomé cai de joelhos e crê, professa a profissão de fé mais completa sobre Jesus, meu Senhor e meu Deus. Mas reparemos, São Tomé, apóstolo ausente da comunidade, não crê. São Tomé, presente na comunidade, crê e tem um encontro com Jesus. Isso diz alguma coisa. E não é sem motivo que isso foi apresentado no Evangelho. São João escreve esse Evangelho muitos anos depois da ressurreição de Jesus. E aqui está uma indicação. A fé se recebe, se cultiva, se fortalece na comunidade de fé, participando dos encontros com Jesus na comunidade de fé. Não é na pretensão de querer provar sozinho, de querer caminhar sozinho, resolver o problema da fé sozinhos. A fé em Jesus ressuscitado é patrimônio da comunidade de fé que tem a assistência de Jesus e do Espírito Santo para crer, para permanecer firme, para experimentar a alegria e a paz da fé. Permaneçamos firmes na comunhão de fé, na igreja. Infelizmente hoje nós temos de novo situações em que alguns preferem caminhar sozinhos sem a comunhão da igreja e perdem a fé. Perdem a fé. Preferem afirmar sozinhos a fé, que porém não está na comunhão da igreja, e é um caminho de afirmação solitária, individual, que acaba não dando certo. A igreja convida a todos a caminhar unidos na comunidade de fé e receber uns dos outros o testemunho da fé, mas sobretudo uns com os outros alimentar-nos da fonte da fé. Jesus que nos dirige a palavra. Jesus que se faz a Eucaristia continua a alimentar a nossa fé quando vamos ao encontro dele. A segunda leitura da primeira carta de Pedro, como já disse, é uma catequese pós-batismal. E aqui, primeiramente, o autor, São Pedro, dirige uma palavra de louvor, uma exclamação bonita: bendito seja Deus por tão grande dom que recebemos no batismo. A Páscoa sempre nos recorda o nosso batismo. Sim, Páscoa de Jesus e nossa Páscoa com Ele. O batismo é participação na paixão, morte e ressurreição com Jesus, morte ao homem velho, morte ao pecado, renascimento para a vida nova, para a condição de nova criatura, como diz São Paulo. Bendito seja Deus por tão grande dom. E depois o autor, São Pedro, explicita também por que Deus é bendito, porque Ele nos fez passar da morte para a vida, o batismo, porque Ele nos fez nascer de novo em Jesus Cristo, mediante o batismo, porque, terceiro motivo, nos faz participar da herança de Deus para os seus, para os que creem, para os que acolhem a salvação. A esperança, por isso, é justamente
muita participação na herança prometida. Mais adiante ele volta a esse tema, da participação da herança, das promessas de Deus. O cristão, por isso mesmo, caminha na alegria da esperança, da plenitude da realização das promessas de Deus. E depois ele vai ao tema, ao tema da misericórdia. Em sua grande misericórdia, Deus nos concedeu tudo isso. Não porque nós tivéssemos merecido, mas porque Deus é bom, porque Deus é amoroso e misericordioso. São João diz isso no seu Evangelho, palavras de Jesus. Tanto Deus amou o mundo, que Ele entregou o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, São Pedro aplica isso justamente nessa catequese. Mediante o batismo recebemos esta misericórdia de Deus. Depois a palavra de encorajamento nessa catequese de São Pedro aos que foram batizados, e a nós que fomos batizados um dia, talvez faz tanto tempo. Coragem, portanto, para não perder este dom, não perder a misericórdia de Deus, fechando-nos a ela, afastando-nos de Deus. Isto é motivo de grande alegria, mesmo se tivermos que passar por tribulações. E quando isso foi escrito, já começavam as primeiras perseguições aos cristãos, os primeiros martírios. Mesmo que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa das várias provações, desse modo a vossa fé será provada, como sendo preciosa e apreciada. Se nossa fé vale só para os momentos bons, a fé é provada quando nós precisamos também ter fé nos momentos mais difíceis. Então sim, ela se mostra verdadeira em nós. No final do trecho, uma palavra bonita que vale para nós, palavra que Jesus diz a Tomé. São Pedro repete aqui: sem ter visto o Senhor, vós o amais. As palavras da carta de Pedro já são dirigidas à segunda, terceira geração de cristãos que não viram Jesus. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem ainda terem visto o Senhor, vocês creem nele. Bendito seja Deus. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Acolhamos como dito a nós também isto da primeira carta de Pedro. Sem ter visto o Senhor, nós cremos. Nós o amamos. Na comunidade de fé, caminhando com a igreja que crê, no testemunho dos apóstolos, daí por diante, crê e cultiva esta fé, na comunhão da igreja, também nós cremos e participamos da promessa de um dia, na plenitude, termos a herança prometida aos santos e a todos nós. Que Deus nos ajude a perseverar e na sua misericórdia nos dê a perseverança todos os dias também, nos dias mais difíceis. Amém. Amém.